Você ouve ZYW 525, canal 200. Rádio Clube FM, bairro Imigrantes, Criciúma, Santa Catarina. 87.9. Continue ligado, já mais sucessos. E se você pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo? Teoricamente, isso é quase impossível, mas no rádio, isso é real. No veículo, sua empresa ou serviço pode estar em diversas plataformas ao mesmo tempo, nas redes sociais, no site, em aplicativos e também na programação da emissora. Com o rádio multiplataformas, não tem por que você ficar estacionado em apenas um lugar. Não fique parado, anuncie no rádio. Clube FM. Clube FM. Muita música e informação. Baixe o nosso aplicativo Android e iOS, Rádio Clube Criciúma. Participe no WhatsApp da Rádio Clube, 48991423040. Clube. Chegou a época dos ovos de chocolate recheados de surpresas. Corredores dos mercados e lojas enfeitados com embalagens dos mais variados temas, coelhos e histórias. Apesar de toda a simbologia que a Páscoa carrega, a celebração é muito mais que isso. Para os cristãos, este é um período de celebrar a ressurreição de Jesus e a ascensão aos céus 2 dias depois de sua morte, na Sexta-feira Santa. A Páscoa já era comemorada antes do surgimento do cristianismo. Tratava-se da comemoração do povo judeu por terem sido libertados da escravidão no Egito, que durou aproximadamente 400 anos. Aproveite o momento para refletir. Desejamos uma feliz Páscoa para você e sua família. Clube FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Clube FM. Clube FM. Rádio ligada em você. Clube FM. É pra ouvir, é pra se apaixonar. Essa é a rádio Clube. Todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Pra melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Oh, 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 oh. Muito boa noite, já estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Clube de Criciúma, hoje recebendo a convidada Camila Inácio Fernandes, advogada, e para entrevistar ela, sim, como todas as segundas-feiras, as nossas poderosas Ellen e Shirley. Olá, meninas. Olá, boa noite, audiência da Rádio Clube Criciúma. Boa noite a todos que estão nos acompanhando no YouTube. Oi, boa noite a todos. Então, hoje a nossa convidada, a nossa convidada é uma advogada. Ela, a doutora Camila Inácio Fernandes, que é formada desde 2019, atuando como advogada desde 2023, atua com foco no empresarial, especializada em direito do trabalho, e hoje tem seu escritório, que é a Fernandes e Zeferino Advocacia e Consultoria Jurídica. Camila, a gente agradece, eu agradeço por ter aceito o convite. E tudo bem? Como é que tu estás? Boa noite, estou bem, eu agradeço o convite, a confiança aí de estar participando desse projeto. E um pouquinho nervosa, mas vai dando tudo certo. Vai sim, com certeza. Tem nada pra perguntar. Então, vai, ele continua. Espera aí, Marrone. Desde que a minha hora não chegou ainda. Então,
Então, Camila, conta pra nós a tua trajetória profissional e como que tu chegou no teu código do sucesso, como que tu, enfim, foi se organizando até chegar no teu escritório, até montar o teu próprio negócio, até estar atuando hoje com todo esse sucesso. Então, eu comecei atuando na área jurídica em 2018, né? Foi a minha primeira experiência no fórum. Eu entrei na faculdade sem pretensão nenhuma de advogar. A minha vontade era prestar concurso para a polícia, mas isso foi mudando ao longo da faculdade. Eu fui entendendo. Olha só, já vou interrompendo você ser coleguinha. Eu não... na verdade, assim, quando eu decidi mesmo fazer direito, o foco era ser delegada, né? Era Olha só, nossa, ela agora você acha, porque ela, o concurso dela... E agora pronto. Depois ela disse que eu vou falar um pouco mesmo. Não adianta. Não, chegou a se virar na cadeira. Vamos lá, Camila, a gente vai deixar tu falar, peraí. Mas ao longo da faculdade, eu fui conhecendo, entendendo como que funcionava a instituição, né, da polícia e tudo. E aí eu fui meio que tirando isso da ideia, assim, foi meio entendendo como funcionava e não mais concordando e gostando, enfim, achei que não era pra mim. Sim. Mas, ainda assim, como eu nunca tinha tido a experiência de escritório, imaginava que seria algum concurso, alguma coisa do tipo. E aí, quando eu decidi, surgiu a vaga de estágio voluntário no fórum na época, foi quando eu fui e comecei a ter esse contato com os advogados, entender como é que funcionava dentro, né, do fórum, processualmente falando, e também a atuação dos advogados. E aí surgiu, né, aquela plantinha, assim, começou a aparecer de realmente querer estar no escritório e ter a experiência, ver se de fato não era para mim, né? E aí eu tive Ser concursada do fórum, tu não teve esse interesse? Nunca tive vontade, assim. Ser uma servidora. Né? E aí surgiu a oportunidade, né? A vaga no escritório, que foi o meu primeiro contato, de fato. Foi onde eu aprendi como lidar com o processo, como... fazer as petições, enfim, tudo, porque, na verdade, na faculdade a gente não sai preparado para advogar, né? A gente entende, assim, claro, aprende muitas coisas, mas o dia a dia é completamente diferente do que tu aprende na faculdade. E aí, nesse escritório, eu fiquei por 4 anos e por questões pessoais, né? Eu precisei sair para voltar para a fábrica do meu pai, ajudar ele por um tempo. E aí, ali foi onde a minha sócia hoje, a Letícia, ela disse, por que a gente não tenta aí uma sociedade, né? Vamos tentar começar aos poucos trilhando essa vida de advogada autônoma. E aí foi onde surgiu, de fato, a Camila advogada, né? Porque eu atuei por 4 anos no escritório, mas sempre internamente. No escritório eu fazia petições e na área também trabalhista, mas estava mais já na parte de controller, que a gente fala hoje, né? Eu até, quando eu falei servidor, eu ri. Porque a gente trabalhou juntas, Cris. E como ela controlava os prazos, tudo, a gente tinha que se reportar muito a ela, quando eu tava muito em cima do laço e tal. Daí, coisas minhas, né? Daí o apelido dela era servidora. Ela era servidora Ela sabia tudo. E hoje já tem esse nome bonito aí que eles criaram, né? Que é o controller jurídico. Então, eu já estava mais nessa parte de administração de prazo, organização, tal, mas ainda assim continuava atuando. A minha área sempre foi trabalhista, porque eu acho que desde o início, né, quando eu comecei a trabalhar lá antes da faculdade, eu sempre trabalhei com o meu pai, na fábrica, né, dele. Então, eu trabalhava no escritório, então eu sempre tive mais facilidade, porque era algo que eu já conhecia, era palpável, né, eu vivia no meu dia a dia, e então, desde sempre, na faculdade sempre foi a minha área preferida, a minha matéria preferida, e quando eu fui trabalhar no escritório, eles também tinham esse foco empresarial, que foi aí onde eu acho que surgiu essa vontade, porque eu sempre tive conversas e tal, e contato com outros advogados, mas que faziam a área da família, ou até o empresarial, o trabalhista por parte do empregado, que era algo que não me chamava a atenção. Então, quando eu tive esse contato com um escritório... Porque tu sempre ficasse pelo lado do empregador, né? Por causa do teu pai. Exatamente. Quando eu tive esse contato com o escritório que trabalhava na área, realmente atendendo empresas, atendendo essa parte, acho que foi aonde surgiu essa vontade, assim, e foi brotando ali
a vontade de ter o meu escritório, de ser advogada. E a faculdade de Direito foi sempre uma primeira opção para ti ou aconteceu? Como é que foi? Na época de escola, eu queria fazer engenharia civil. Nossa, tu é boa em matemática, Camila? Nunca soube disso. Exatamente por isso que não foi pra frente, né? Porque eu... Chegasse a prestar algum vestibular pra essa? Não, foi, graças a Deus, assim, eu fui entender o que era, de fato, o que eu ia estudar, e aí eu vi que não era pra mim, porque eu nunca fui boa em contas, assim. O meu pai é muito bom em contas, mas eu não puxei isso aí dele. Então, aí foi aonde... Foi uma conversa, na verdade, que eu escutei do meu pai com o irmão dele falando sobre um concurso de delegado que ia abrir na época que eu ainda estava, antes de entrar na faculdade, que ele queria que a filha dele prestasse e tal, mas eu acho que ela não queria, enfim, na época eu já não lembro muito, mas ele estava comentando sobre isso. Sim. E aí um dia a gente estava passando e tinha um outdoor, né, falando sobre esse concurso para delegado, não sei o quê. E aí eu entrei, pesquisei para saber como é que era, e aí eu vi que a área do direito era onde tu conseguiria chegar ali no máximo para prestar o concurso para delegado. Então eu falei, eu vou fazer porque eu quero ser delegado. E foi aí que eu entrei. E tu chegou a prestar algum concurso? Ah, não, mas tem que estar formado, eu né? Fiz, no último ano de faculdade, eu fiz para Polícia Militar. Não cheguei a passar. Mas daí era concurso para oficial ou para praça? Para praça. Mas tu queria delegado federal ou delegado civil? Federal. Se fosse fazer. Não, é uma área... Mas chegasse a fazer... Eu cheguei até a fazer meu TCC voltado para isso e tudo mais. Aí depois que eu me formei... Tu era federal ou civil? Não, era civil. Aí depois que eu me formei... Aí eu comecei aí eu mudei, porque daí eu me formei, daí eu fui fazer pós em civil e empresarial, totalmente, né, fora. E assim, hoje eu agradeço também porque eu não fui, assim, não dei seguimento, sabe? Até porque a aposentadoria não é mais a mesma. Hoje tu se aposenta igual em INSS. Então, assim, mudou muito a questão ali da carreira e sem falar no compromisso também, enfim, várias questões aí que seriam... Graças a Deus a gente escolheu, então, aí a área do direito. Em algum momento tu pensou em desistir do direito, da advocacia? Ontem, tipo? Ontem. Não, os desafios são diários, assim, né? A gente até estava conversando no escritório semana passada, porque ainda mais, né, dentro de trabalhar com empresas, hoje a Justiça do Trabalho ela é muito complicada para tu defender a empresa, né? Eles têm... há uns 2 anos atrás até era diferente, porque depois da reforma, da CLT, mudou muitas coisas, né? E só que hoje em dia já está voltando que ela não é tão parcial. Isso que eu ia te perguntar. Na reforma ficou mais equilibrada. Agora, hoje em dia a gente já está vendo de novo aquelas petições que pede tudo e mais um pouco. Lógico, a gente entende que não existe, como qualquer ramo, não são todas as empresas corretas. A gente sabe que tem, de fato, empresas que não trabalham dentro da lei. Mas a gente sabe pegar uma petição e ver quando, de fato, o reclamante ele tem algum direito, né? Tem alguma coisa ali que estava errado. Ou quando é aquelas petições prontas, que às vezes não troca nem o autor e a autora, né? É tudo só verdade. Copia e cola e vai pedindo tudo que tem direito e não tem direito, às vezes nem a gente pegou um caso agora recentemente que nem a função era que ela fazia, nem o cargo, nada, mas é que era mais vantajoso, então eles vão para o que é mais vantajoso, não pensam na realidade e no que isso vai trazer para a empresa, né? Sim. Então a Justiça do Trabalho ela é muito complicada, a gente entende que melhorou e já... Então, às vezes, tu sabe que talvez a pessoa não tem direito daquilo que ela tá pedindo, mas a gente sempre fala, alguma coisa pode respingar, porque é tendencioso pro empregado, né? Até ali com a reforma teve essa questão da sucumbência, né, pro empregado, mas também a maioria tudo tem a justiça gratuita também, né? Assim que saiu, a gente tinha, assim, mais... critérios para dar essa justiça gratuita para o empregado. Então, estava mais, até mesmo no valor da causa, nos pedidos, estava vindo mais cuidado, né? Ter esse cuidado pelo advogado, porque poderia ter uma sucumbência, mas hoje em dia já
voltou tudo que era antes. Já tá então... quase um oba-oba. Exatamente. E aí, se eles têm justiça gratuita e não corre o risco da sucumbência, acaba, como tu comentou, ingressando com ações que às vezes não corresponde à realidade dos fatos, o que dificulta para a empresa poder fazer a sua defesa. Sim. Tu sabe que a gente vai voltar pro foco do direito, mas eu fiquei curiosa que eu acho que é uma coisa que a gente nunca te perguntei. Se tu não fosse advogado, tu tinha uma outra profissão em mente? Tu tinha uma outra vontade? Eu queria ser dançarina. Aí eu queria ser cantora, às vezes eu canto aqui, né? É verdade. Era o meu sonho. Tu tinha alguma coisa? Outra profissão? Antes de entrar, como eu disse, eu gostava da engenharia civil, porque eu gostava... agora vai me faltar... Quando tem um risco de desmoronamento, aí vai o perito. Não, é o perito, mas tem um outro nome, né? E eu via na TV, né, quando nova, essas pessoas indo lá para saber se ia desmoronar ou não. Então, eu gostava dessa função. Por isso que eu pensei em algo relacionado. Não, é tipo da perícia, né? Mas agora não, daqui a pouco vai vir. É aquilo que eu te mandei esses dias no Instagram para ser perito. Nossa, também fugiu. Mas, então, esse era outra... o objetivo principal era trabalhar isso, assim, na defesa civil, que vai lá, enfim. E depois, realmente, foi para a área do direito e nunca pensei, assim, eu gosto, só que aí tem essa questão do nervosismo, que a gente estava brincando aqui, de falar em público, que eu gosto da profissão de professora, assim, até já pensei algumas vezes nesses cursinhos online. É legal. Só que eu sou um pouco complicada nessa situação. Camila, eu acho que tu tem que ser mais minha amiga do que da Sheila, porque a gente tem muita coisa em comum. Delegada, olha, porque eu também já pensei nessas coisas aí. Mas a Ellen tem super a oratória dela. Maravilhosa, gente. Se quer. Mas aos poucos a gente vai trabalhando isso aí. Como diz a Cíntia Chagas, não, chiquíssima. Chiquíssima. Vamos corrigir aqui. E Camila, como é a tua rotina de advogada? As pessoas imaginam, né, como que é a profissão, mas como que é, a gente tem noção, né, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, como que é a tua rotina de advogada, para explicar para os outros como que funciona esse teu mundo da advocacia? Hoje em dia, trabalhando para mim, eu atuo no escritório, né? Então a gente vai até no escritório para trabalhar, mas eu também trabalho bastante em casa, né? De home office. E o dia a dia da gente é ler bastante, né? Pesquisar bastante. E até esses dias a gente estava conversando com a Letícia sobre isso, porque às vezes para as pessoas, quando chega um processo, por exemplo, nesse caso falando de empresas, às vezes vem em valores exorbitantes, né? Então, tu tá ali trabalhando, né? E tu recebe um processo de 700 mil, aquilo para ti é como se abrisse um buraco e tu caísse dentro, né? Sim. E aí eles vêm pra gente de uma forma, assim, muito assustada e com toda razão, até obviamente. porque a empresa, às vezes, nem tem aquilo ali de lucro. Exatamente, em casos eles falam, quando eu recebi e eu vi aquele valor, se ele ganhar aquilo lá, eu vou ter que fechar a empresa. Exatamente. Não tenho como pagar. E aí, quando chega para nós, a gente entende que hoje em dia tem essa questão que a gente já falou, que eles colocam valores muito acima, porque não tem essa questão da sucumbência, então não tem mais medo. Sim. E aí, o nosso atendimento no dia a dia, às vezes é até voltado para isso, sabe? Atender o cliente e mostrar para ele que não é essa a realidade, que existe, lógico, todo processo existe riscos, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, que é o que acaba não acontecendo. Então, a rotina no dia a dia, a gente vai para o escritório, tem essa comunicação com os clientes, pesquisa, faz muito trabalho de manual, né? Como a gente ainda não tem estagiários, né? Sim. Então, é a gente mesmo que faz. Então, pesquisar jurisprudências, ir atrás, porque, por vezes, a gente, ainda mais no mundo do direito, vocês vão saber dizer também, a gente não sabe de tudo e não tem como saber de tudo, porque é tudo muito... Sim, e até eu acho assim, às vezes, a gente vai publicar as coisas no Instagram e a gente não consegue colocar o conteúdo completo. E aí, muitas pessoas que eu observo dentro da nossa área se sentem inseguras, porque, eu vou colocar
colocar aqui no Instagram, o que os outros advogados vão pensar? Eu sempre falo assim, primeiro que a gente não está falando para advogado, segundo que a gente vai colocar ali uns pontos cruciais dentro daquilo que a gente vai falar. Até porque é impossível a gente falar tudo e impossível também a gente saber tudo. Cada caso é um caso específico, é sempre assim, é inacreditável como cada historinha que aparece no escritório é algo bem singular. E a gente precisa estudar aqueles casos ali. A gente até brincava quando trabalhava junto, né? Que nunca tem algo simples, né? Não. Apesar de que o cliente às vezes vem e tu fala assim, não, é algo simples. Daqui a pouco aparece alguma coisa e a história desanda e quando tu vai ver é algo que tu realmente, todo caso tu tem que parar, estudar e às vezes até a pergunta mais simples tu responde, mas depois tu vai confirmar, porque é muito mutável, né? Então às vezes hoje é uma coisa, mas semana que vem já é outra e a gente tem que estar sempre pesquisando, atualizando e confirmando mesmo que a gente já sabe, para que consiga realmente trazer segurança para o cliente, né? Eu acho que esse é um dos diferenciais dos bons advogados, porque a gente sabe que a nossa profissão, na realidade, ter a humildade de saber que nós não sabemos tudo já é assim crucial para o teu desenvolvimento e crescimento. Porque quem acha que sabe tudo, não estuda, não vai atrás, não se preocupa em querer melhorar. Então, quando eu já vou em algum profissional que eu vejo esse tipo de postura, eu já reflito. Porque o profissional que ele se mostra como algo que ele está em busca sempre de crescimento e desenvolvimento é uma pessoa que está sempre buscando melhor. Então, é algo bem pontual da tua pessoa. E qual conselho você daria para alguém que queira seguir na tua área, alguém que queira dar seguimento nessa área trabalhista, ou alguém que queira ser advogado esteja nos assistindo? Não, aquela brincadeira, não queira. Não, tu nem fala, porque o meu filho começou a fazer faculdade de Direito, né? Aí, às vezes, acontece umas coisas de criatura, tu tem certeza que é isso que tu quer? Eu sempre falo pra ele, tu é um resolvedor de problemas. Só que, assim, hoje eu acho também que fazer faculdade de Direito, tu precisa pelo menos para ter a noção. Tu pode até fazer outras coisas, mas tu precisa ter noção hoje em dia para pelo menos se defender. E qual seria, assim, não só a tua, doutora Shirley, fale também seu ponto de vista. Do quê? Quem está querendo iniciar aí na profissão, na área da... quem sabe vamos ter a Letícia também? A Letícia, ela quer ser várias coisas, mas o direito também entrou nas opções dela. Não, é um desafio todos os dias, né? Ainda mais quando tu empreende e que tu não tem, às vezes, um cliente fixo, alguma coisa, tu tem que sempre... Tu acorda todo dia desempregado. A gente acorda todo dia desempregado. Com certeza. E muitas coisas que acontecem no direito, na advocacia, no dia a dia, te fazem até desistir, porque a gente sempre fala também, direito e justiça são coisas muito diferentes, e às vezes o cliente, para entender isso, é muito difícil. Acha que é tu que não tá dando atenção pro caso dele, e não é isso, só tá sendo sincero, né? Na verdade, tu não tá querendo pegar o dinheiro dele em vão, tu tá falando, botando as realidades, achando, principalmente hoje em dia a questão do dano moral. Todo mundo acha que dá um dano moral, né? Hoje em dia, dano moral não dá mais, tudo é mero de sabor, tudo acontece, isso, aquilo. Então, tu tem que ter muita coragem para trabalhar na área do direito, para ser advogado, e a paixão, né? Porque senão tu desiste mesmo. E é o que a gente sempre fala, Foi uma entrevista comigo agora, então, senti. Não, a Camila não vai falar, Camila. Mas é que, só para concluir o que a Shirley estava falando... Até fiquei nervosa, tu me mata. Que a gente sempre fala, tem o cuidado para não fechar contratos, porque, assim, a pessoa às vezes te procura, não sei se é assim contigo... vai responder aqui pra gente, mas as pessoas procuram, às vezes, querendo processar. Eu quero processar. E aí a gente vai observar o caso e a gente sempre olha, o nosso objetivo não é fechar contrato de honorários, o nosso objetivo é orientar o cliente e dentro dessa orientação a gente vê se vai ter a probabilidade do direito ou se não vai ter. Porque fechar contrato de honorários é simples, a pessoa chega ali, ela quer fechar, ela quer... Tu vai. Agora, nossa função não é fechar, não é... Claro, a gente quer fechar contrato de honorários, mas a gente quer fidelizar cliente. Então, a gente precisa ser justo e honesto para verificar se realmente aquele caso ali vai ser algo que vai ter uma probabilidade. Não, justamente essa questão de, às vezes até como a gente
coloca vídeos no Instagram, né? Vocês também, então, às vezes, a pessoa chega no nosso Instagram e aparece, enfim, quando é já alguém conhecido, já vem, já entende mais ou menos como funciona, conversa, mas tem gente que já vem nessa situação, olha, aconteceu isso, eu quero processar, dá pra processar? Então, hoje em dia tem muito essa ânsia, né? Qualquer coisa, é processo, porque ou então que com o vizinho deu certo, porque o meu vizinho, atendentes de banca, não, porque isso aí tá dando moral na certa, porque isso aqui, nossa, eu respiro muito fundo nesses momentos. A gente foi entrar com uma ação e era uma ação, aí a guria, ela comentou no Reclame Aqui, foi um advogado lá e chamou ela. E aí ele chegou e disse assim, essa causa eu te garanto que eu te dou 10 mil de danos morais. Eu disse, olha, queres fazer com ele que te garante, tá aqui, faz, porque a gente sabe que não é assim. Como que eu vou garantir algo que não sou eu que vou decidir? Exatamente. É o que eu sempre falo, a gente não tá na cabeça do juiz, né? E quem julga é uma pessoa, tudo bem, é parcial, vai ver as provas, mas nem sempre aquilo que a gente entende, ele entende como certo, né? Então, por mais que, não, mas isso aqui é certo, olha aqui, tá aqui, ok, eu também posso concordar contigo que é certo, que estava errado, que tu tem direito, mas a gente não sabe qual vai ser a cabeça, e às vezes eu até brinco, não é nem do juiz, é do estagiário, né? Que às vezes vai pegar o processo, vai fazer, então é complicado, não tem como garantir, né? E eu acho que talvez uma dica que eu daria para quem está ainda na faculdade, né, que tem essa vontade, eu achei muito importante e até comentei já contigo algumas vezes de tu ter a experiência de trabalhar no fórum antes de tu se formar, se tiver a possibilidade, né? Porque eu acho que muda muito a visão de quando tu for advogar, porque às vezes nas pequenas coisas tu se apega em algumas coisas que lá no dia a dia tu entende que ninguém vê, ninguém tá nem aí, e aí tu deixa de focar naquilo que de fato eles vão ver. Essa experiência de fórum, né, que eu tive, de estar no fórum e depois no escritório, eu acho que é muito válido para quem deseja abrir o seu escritório. Tu chegasse a ficar por 2 anos no fórum ou não? Não, acho que deu mais ou menos 1 ano e aí eu fui chamada na... eu não tive essa experiência eu só trabalhei em escritórios de advocacia. Mas tu trabalhou em gabinete também? Não, foi no JEC. Ah, tá. Eu trabalhei em gabinete também e eu sempre falo assim, que pra mim foi, assim, eu consigo ver claramente como que ele vai analisar para fazer uma sentença. Pra mim foi muito assim, foi um divisor de águas na minha carreira. E eu trabalhei também em delegacia, eu fiz estágio, na realidade eu sempre acho que eu fiz uns 2 estágios 3 em escritório de advocacia, trabalhei em 3 escritórios, um depois de formada. Mas durante a faculdade, ali nos meus estágios que eram relacionados à faculdade, eu trabalhei sempre em órgão público. Para mim foi crucial, porque a gente sabe o que ele vai analisar para fazer uma sentença. Então, a gente acaba conduzindo o cliente e até eu falo, se não for desse jeito, vai ser complicado para a gente chegar nesse ponto aqui. Mas, assim, cada um tem sua experiência e tudo é válido também, né? Até mesmo no meu caso, assim, lá a gente fazia audiência, a gente cuidava de toda parte, né? Fazia desde dar andamento... Tu também foi juíza leiga? Não eu chegava a ajudar ela, porque como eu era voluntária, eu acho que não podia, né? Aí quando ela estava para sair, né? E que daí eu já tinha combinado com ela que eu iria assumir, daí eu tive o convite lá pro escritório, daí eu preferi ir. Sim. Até porque ali era voluntário, enfim, né? E só que eu acho que assim, a parte de que, lógico, a gente ainda às vezes, por vezes tu vai fazer, tu sente um friozinho na barriga, uma coisa, mas até mesmo de tu entender como funciona uma audiência, que tu vê que não é um bicho de 7 cabeças, porque quando tu tá começando, é tudo muito, tu cria possibilidades na tua cabeça que às vezes não existe, né? Então, a gente tinha muito contato com a chefe do JEC, que ela fazia as sentenças, né, e depois ia para aprovação do juiz, então a gente entende, assim, muito como eles pensam lá dentro, que às vezes tu não ter essa experiência, tu acaba se focando mesmo, até mesmo na hora de fazer petições, em coisas que vão passar batido e o que tu precisa, aquilo que tu entende que tu tem que juntar de prova, tu acaba não tendo essa... Eu acho que é bem interessante, assim, essa experiência. Camila, e o teu escritório já fez 1 ano, né? Ou não? Porque eu sei que tu foi um pouco antes da gente, né?
E nessa trajetória de 1 ano sendo dona e proprietária, o que mudou na tua cabeça, assim, naquela visão de ser advogada funcionária, né? Que eu também pergunto, mas é algo para mim também, sim, que uma vida inteira a gente fez aquilo ali. E tu ser empreendedora, tu ter o teu escritório, ter teus casos, enfim, o que mudou, assim, a tua visão, às vezes até em relação à advocacia em si, né? Eu acho que o que mais fez abrir, assim, os olhos e entender o quão, às vezes, coisas que aconteciam no escritório que a gente, não, mas isso não é assim, não precisava ser assim, é a responsabilidade, né? A responsabilidade de, de fato, o cliente sentar e te colocar nas mãos algo que para ele é, às vezes, o processo da vida dele, né? Então, acho que o que mais mudou, assim, na minha cabeça foi realmente isso, assim, o peso de ter que, lógico, a gente sabe, quando a gente senta para conversar com o cliente, é aquilo que a gente já falou. A gente não tem como garantir nada, porque quem julga é um juiz e a gente não tá dentro da cabeça dele, mas a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Então, a responsabilidade de tu... Além de tu estar ali trabalhando todos os dias, tu tem as tuas contas para pagar, tu tem a tua vida para gerir, tu tem que realmente entender que tu tá fazendo algo que é sério e que tu tem que trabalhar com responsabilidade dentro do processo. Acho que isso foi o que mais mudou, assim, muitas coisas eu já entendia trabalhando ali no escritório, porque também estava cuidando dos prazos, então não mudou tanta coisa, né? Mas eu acho que... A importância de não perder o prazo, tu já sabia que não pode acontecer. Mas eu acho que o que mais mudou, assim, foi isso, sabe? Entender que realmente é difícil, né? Muito desafiador, assim, tu realmente entender que tu tá trabalhando para ti, que tu não tem quem... Porque às vezes no escritório a gente tinha a nossa ideia, mas a gente tinha aquela validação no final, né? E tinha responsabilidade também, né? Só que sempre tu tinha um escudo, né? Porque o advogado, que era o proprietário, e o cliente foi atrás, foi daquele profissional, tu estás ali ajudando a equipe, muda, né? Divide a responsabilidade, né? Exatamente. Eu sei que existem escritórios que tu realmente tem já a responsabilidade, tu segue nas tuas ideias, mas no escritório que a gente trabalhava, a gente tinha sempre essa validação final, né? Então, às vezes, chegava lá, via de um jeito diferente, ou analisava algo que a gente acabava não tendo analisado. Então, ali, apesar de que eu tenho a Letícia, que a gente sempre troca todos os processos, mas mesmo assim eu tenho a responsabilidade, principalmente no trabalhista, que a Letícia não atua, de entender que se eu acho que é isso, eu vou ter que bancar isso e fazer. Então, acho que é mais... realmente, acho que o que mudou foi essa situação de ter a responsabilidade de dizer o final, né? Eu que tenho que dizer, não, é isso. E a gente, às vezes, comenta no escritório, porque, assim, somos resolvedores de problema. Então, a pessoa tá com um problema, ela vai lá e quanto que tu cobra para resolver o meu problema para ti? Aí a gente vai lá, passa os nossos honorários e ela colocou para nós aquele problema e ela vai estar na mão dos meus advogados. E aí tu fica com aquilo ali e tu tem que resolver. E é uma responsabilidade. A gente se cobra muito também lá no escritório, porque mais do que o cliente, a gente quer resolver. Porque nós somos o advogado. Aquilo ali é bom para nós. Resolver é o nosso sonho, né? Ser advogada. Não sei aonde que a gente errou nesse caso. Não, mentira, tô brincando. Ser advogada e servir o próximo, então, mais do que nunca, é uma realização profissional para nós. Quando a gente resolve algo dentro do escritório, que é algo complexo, a gente, às vezes, se emociona. Nossa, a gente foi atrás, a gente foi em busca, a gente conseguiu resolver isso aqui. Só que, claro, é aquilo. Às vezes, o cliente não entende que não depende também da gente. A gente faz o nosso melhor, a gente busca o melhor, mas... Nem sempre dá para ganhar, às vezes a gente vai pelo menos pior, né? Que é a situação menos pior, mas é justamente isso, assim, é desafiador, é por vezes muito estressante, mas quando vem algo positivo, a gente parece que já sai renovada, né? Tirando essa parte chata, a autonomia é maravilhoso, né? Tu trabalhar assim, tu gerir os teus horários, saber que de repente tu tira uma manhã até para uma coisa simples de um médico, cuidar da tua saúde, que tu pode depois trabalhar até mais tarde para repor aquelas horas. Enfim, é algo que é teu, né? São os teus processos, são as tuas... Tu organizou da forma que tu queria, né?
tu falasse ali do estresse, que eu ia fazer essa pergunta. Não sei se usa essa palavra que eu vou falar agora, se é muito assim, anos 80 da minha época. Se tu... É uma profissão bem estressante a nós, porque como diz ela, a gente só resolve o problema, a gente trabalha com o cérebro direto, não é um trabalho braçal, é um trabalho diferente, é um cansaço diferente, né? E o que tu faz para equilibrar o trabalho com esse estresse, tipo, se tu tens algum hobby, se usa a palavra hobby. Ai, se usa, eu ainda sou dessa época. Eu também, aqui tá todo só ela que é novinha, né? Falando nisso, gente, você não sabe o bullying que eu sofria trabalhando com ela e com as meninas. Porque assim, né, eu me acho assim há 20 anos, a novinha. Adoro. Elas me chamam, porque a mãe delas não acredita, né? Elas já são aqui velhusca. E a mãe delas tem a minha idade, praticamente. Então, sério? Camila, tem quantos anos? Não precisa responder, tô brincando. E daí me chamavam de velha, de tudo. Daí as delas me botaram uma questão que eu nunca ficava pensando. Daqui a pouco eu penso assim, eu fico aqui tão bobalhona brincando com elas. E realmente, eu já tenho quase 40 anos, mãe, tudo. Me jogaram um trauma em mim, tá? Um trauma, eu tô indo pra terapia por causa disso. Mas voltando a esse momento de desabafo, que tu tens algum hobby? Eu sei que tu joga vôlei, né? E mais o quê? Terapia, né? Terapia. Terapia. Acho que todos nós eu tenho que voltar. É o ponto, né? O hobby é a terapia. Mas, não, brincando. Mas, realmente, a gente faz ali joga vôlei, né? Toda semana, que é algo que realmente eu gosto. Agora, no inverno, né? Com chuvas, enfim, é mais complicado, porque a arena é aberta, mas a quadra é aberta, mas... academia também, apesar de que eu tenho preguiça de ir chegar na academia é meio complicado, mas eu gosto realmente de fazer academia e, de fato, a terapia, apesar de falar em tom de brincadeira, mas é algo que realmente é importante, né, pra gente manter o equilíbrio. Não, a terapia é vida, porque quando tá tudo assim, nossa, como é que eu vou equilibrar tudo isso aqui? Aí a terapia vem e... Bom, a minha melhor amiga é psiquiatra, né? Então, não sei por quê. Mas às vezes até num dia que tu assim, nem sei o que eu vou falar pra ela hoje. Mas quando chega no momento, tu desencarrilha, porque realmente é questões que pra gente acaba sendo no dia a dia e realmente o lidar ali no dia a dia é estressante. Então, quando tu pra refletir, pra pensar, é onde que tu... Sim, e tu sabe que, acho que foi essa semana, tá? Acho que foi domingo, teve um psicólogo muito famoso no Instagram, muito mesmo. Ele era psicólogo dos psicólogos. Ele tinha um Instagram e ele era voltado para ajudar os outros psicólogos a alavancar a sua carreira. Ele tinha, acho que quase 1.300.000 seguidores. Não me recordo ao certo. Se eu estiver errada, alguém me corrige. Mas ele cometeu suicídio. Nossa. E aí ele cometeu suicídio. Não esperava isso que eu tinha falado. E aí eu falo isso porque, assim, nós trabalhamos com problemas também. E às vezes a gente, como eu falei, o cliente te paga para resolver o problema dele. Ele vai dormir confiando no nosso trabalho. E aí a gente começa a não dormir, porque a gente quer resolver aquilo ali. Então, às vezes, a terapia, ela é muito importante, acho que cada vez mais importante, porque as pessoas falam, porque não tem que misturar o profissional com o pessoal. É meio difícil. É meio difícil, porque se tu é um profissional ali, que tu vai... Eu, por exemplo, a Shirley brinca que eu sou no 220. Realmente, às vezes eu tô em casa, eu tô pensando. Acho que com certeza é automático. Aí eu tô pensando, aí e o engraçado é que a gente sai do escritório e a gente se conversa o dia inteirinho. E o detalhe, a gente tem um grupo do nosso escritório e o nosso português. A gente consegue conversar nos dois. Assuntos diferentes. Ao mesmo tempo, assuntos diferentes. Sobre processos diferentes. Teve um dia que 6 da manhã ela me mandou, Shirley, isso. Tá acordada? Ela, agora eu vou voltar a dormir. Eu tava dormindo, sonhei com isso e eu meu Deus. Eu sonhei, acordei. Aí, pra não esquecer que eu tinha sonhado, referente àquele processo, eu mandei pra ela. Aí ela, tu acordou agora? Eu disse, não, eu sonhei com esse processo, tô mandando aqui pra ti, eu vou voltar a dormir.
Porque a gente tem essa responsabilidade. Então, acho que a terapia, quando a gente começa a desandar essas coisas, acho que é muito importante mesmo. Quando a gente tava quando eu trabalhava no escritório, às vezes a Karine chegava, né? Hoje eu sonhei com tal processo, olha se tá tudo certo. E a gente ria e brincava com ela assim, não, ter que começar a tomar remédio, não sei o quê. E é muito real. Às vezes é um processo que tá lá parado e tá demorando pra movimentar e daqui a pouco tu sonha ou tu pensa alguma coisa assim, gente, será que eu não vi que movimentou? E perdi e a preocupação, né? E sobre resolver problemas é justamente isso. E às vezes, como o dia a dia nosso é resolver problemas, quando chega o nosso problema, a gente não quer resolver. A gente negligencia e deixa pra lá. Então, é bem importante. Shirley, não deixa a Magda falar aqui, que eu sempre erro o ditado popular. Casa de ferreiro, espeto de pau. Acertei. Porque eu troco tudo, tá? Diz meu marido que a Magda existe, sou eu. Mas casa de ferreiro, espeto de pau, eu acho que é isso, né? Eu também, os meus problemas, eu nunca quero... Ai, não precisa. Você tá cansado, né? Ai, não, deixa, vamos tentar resolver isso aqui conversando, porque a gente sabe que a gente já resolve os outros o dia inteiro. E aí é complicado mesmo. E Camila, tu tens algum hábito, algum ritual que te ajuda a te manter produtiva e equilibrada no trabalho e na vida? Parece que tu não me conhece. Eu ainda tô bem desequilibrada, ainda tem que ter achar o equilíbrio. Não te entendi. Tu te acha equilibrada, achei, então? Claro, eu sou. Não sei porque essa risada é tão espontânea. Não, eu tô rindo dela. porque eu acho ela equilibrada e ela tá dizendo que ela não é. Eu digo, meu Deus, então como é que eu não tô? Não, na última entrevista vocês estavam falando sobre isso e foi algo que bonitinha aquela nossa ouvinte, nossa audiência. Eu vejo, e a Shirley já tinha me falado sobre isso. Ela assim, porque quando a gente trabalhava junto, eu comentava com ela assim, Shirley, tu é muito acelerada e tal. E ela assim, se tu me acha acelerada é porque tu não convive com ela. Porque ela é muito... assim, justamente. E vocês estavam falando sobre isso. E qual era a pergunta? Pra te manter produtiva e tal. A questão da procrastinação é algo que é pertinente, né? Então, pra não... Algo que eu tenho feito e que foi até na terapia que ela me deu essa dica de que pra se manter mais produtiva é no início da semana listar o que eu preciso fazer. E pra conseguir visualizar, né? Porque apesar de que a tecnologia ajuda muito, às vezes nada melhor que uma listinha pra te dando um check, né? Então, o início da semana, na segunda-feira, normalmente já era costume antes, né? Eu sempre olho todos os prazos, né? Faço tudo, um geral de novo, para ver se não deixei passar nada. E lanço, e aí faço, de fato, o que eu preciso fazer durante a semana. E aí depois, no decorrer, eu vou só concluindo e sempre revisando, porque a gente sempre gosta de ir lá ver se realmente tá tudo certo, né? Vou começar a fazer isso. A Ellen, tu já faz também, né? Às vezes você vai listando o que tu tem pra fazer. Porque coisas que eu gosto, né? Petições que eu gosto, não sei se vocês são... Desculpa, não entendi que a nossa produção tá indo, produção. Pode ir, produção. Eu não sei se vocês são assim também, mas as peças que eu gosto de fazer, né? Quando movimento, algo simples, já movimentou, eu já vou lá e faço. Agora, quando chega em alguma determinada peça que ela é mais chatinha ou que eu não gosto tanto, eu vou tentando deixar pro último. Eu acho que isso aí é normal, Acho que isso é de todo mundo. Até tem aqueles memes no Instagram, né? Quando chega o dia do prazo daquela peça que você ama. Sempre tem os casos. Tudo que tu não quer mexer naquele processo, naquela peça processual, tudo que vai surgir, não, pode deixar que eu faço. Não, pode deixar que eu faço. E depois ali, não tem mais que escapar, tu é obrigado a fazer. E nesses memes tem aquilo assim, não gosto de fazer inicial, não gosto de fazer contestação, não gosto de fazer rap. O que tu gosta? Dar prosseguimento do feito. É algo mais simples, mas realmente tem que enfrentar, não tem o que fazer. Verdade. E Camila, Shirley, tem... Aqui tinha uma pergunta, se tu tens alguém que te inspira na profissão. A Shirley? Eu até você não tenho assim, tipo, a Shirley, tu falou. Não, tu falando de grandes juristas assim, né? Não tem ninguém assim muito que. Eu vou muito assim pelo. De tanto a Ellen falar do Nelson Williams e tal, claro, a gente tem que se inspirar em quem tá lá no topo, né? De sucesso. Mas alguém assim que eu realmente me espelhe, não tenho. Eu tenho alguns, né?
trabalhistas daí voltados, né, para a empresa que eu sigo no Instagram, mas agora de nome vai ficar um pouco complicado. Claro também que nesse decorrer foram 10 anos trabalhando em escritórios, eu sempre tive admiração por todos os meus advogados ali, né? Os proprietários, o empenho, a dedicação. Uns me deixaram, assim, eu sei que eu sou mais assim, metódica e criteriosa por conta dos lugares onde eu já trabalhei, assim, como é que se diz? Essa exigência, né? Então, me admiro, assim, mas são pessoas, né, normais, assim, grandes nomes, de fato, eu vou ficar devendo. Mas, assim, do dia a dia, né, eu vou ter referência só de um escritório, mas realmente que são o Fabrício e a Karine, que foram como eu falo, assim, no fórum eu aprendi bastante coisa, mas tudo que eu aprendi de processualmente, de movimentar, de como fazer, de lidar no escritório, foi lá. Então, de fato, foram as minhas referências e as pessoas com quais eu trabalhei lá dentro também, que daí vai entrar a que fofo! Que sempre me ajudava muito e a gente, de fato, trabalhava junto, assim, era uma equipe muito, muito legal, porque a gente se ajudava e, por vezes, a gente tem muita insegurança, né? Era uma mãe. Exatamente. Uma mãe idosa. Me pega. Não tem como fugir. No dia a dia, a gente tem muita insegurança, mesmo sabendo, né, das nossas qualificações, que a gente procura mesmo a resposta, a gente não quer, né, tudo na mão e vai no óbvio, mas a gente se autocritica muito mais fácil do que se coloca as suas qualidades. Então, a Shirley também foi uma pessoa que me incentivava muito nessa questão, tanto profissional quanto pessoal, né? E acho que seria isso, assim, mas grandes nomes, eu tenho algumas pessoas, referências, assim, que eu sigo até de postar no Instagram, né? Que é isso que a gente tá tentando aí manter, e é muito difícil tu manter uma regularidade no Instagram e fazer vídeos, né, Shirley? Falando nisso, tu tá maravilhosa, né? Parabéns. Seus vídeos. Eu vou começar aí, tô pra começar aí. Estamos aguardando, né? Essa nova tá todo mundo tá junto com aquele... Realmente tava no projeto. Faz 3 semanas que ela tá me enrolando, mas hoje ela não me escapa. Foi quando sexta que tu falou, né? Dela, assim, eu acho que tu tá me enrolando, eu tô notando isso. Eu comecei a perceber que ela pegou aqueles devedor, semana que vem. Tu chega na hora, ela começa, não, hoje não sei o que. Eu digo, no começo tá, tudo bem. Daqui a pouco eu me liguei, eu disse, eu acho que tu tá me enrolando aí. Tá te tirando pra valer. Tô jogando pra frente. Mas realmente é muito difícil, assim, eu sou muito criteriosa, até a gente postou um vídeo semana passada e daí uma amiga minha respondeu, eu falei assim, olha, eu vejo, né, quando manda pra gente aprovar, eu vejo se eu não falei nenhuma besteira, se tá, mas eu não fico me olhando porque eu realmente não tenho essa afinidade, assim, mas eu acho que é muito importante, é algo que hoje em dia não tem pra onde correr, né? O Instagram é um meio de comunicação que a gente não pode ignorar, né? É um mercado aberto, né? E quando eu comecei, que eu iniciei sozinha, né? E como Ellen Ronk, a advogada. E aí, quando eu comecei, eu lembro que eu tinha vergonha também. Porque tu pode trabalhar com o Instagram de várias formas, mas tu se apresentando como advogada também tem uma certa responsabilidade. Porque tu vai ser referência na tua profissão. E tu vai ser referência, enfim, tu vai começar a falar e as pessoas, tu tem que cuidar daquilo que tu está transmitindo ali. E a Ellen sempre fala que ela iniciou, que ela tem vergonha, mas ela sabe disfarçar muito bem, né? Porque igual como que eu falei que eu tava desequilibrada, é que a gente consegue disfarçar bem, porque, nossa, zero vergonha, parece que tu nasceu pra aquilo ali. Ela abre, tipo assim, eu não consigo, às vezes até um bom dia que eu vou fazer, eu tenho que fazer 30 vezes pra gostar. E a Ellen parece que ela abre e fala. Mas hoje eu não tenho mais. Podia ser muito uma influencer. Mas por quê? Porque a minha irmã mais nova, no começo, quando eu fiquei com vergonha, a Luana, ela pegou e falou, Ellen, faz ali. Ela me incentivou, porque ela já tinha bastante seguidores, e quando ela começou, sempre tem alguém que vai, não é todo mundo que vai achar legal, né? Isso é normal, e faz parte. Já entendi que se tu quer crescer, tu vai ter que ter uns amiguinhos e uns inimiguinhos. Que isso é normal. Se tu quiser ficar estagnada, aí tu não... Então, ela começou, faz o teu trabalho, vende o que é teu e joga ali.
joga pro universo, ela falava. E eu comecei a jogar pro universo. Os primeiros, hoje eu ainda não estou onde eu gostaria de estar, mas, guria, tu vai lá no começo no meu Instagram, tu olha e eu digo assim, meu Deus, que coragem. Vocês não têm noção. Aí eu fazia vários vídeos, umas coisas assim. Eu digo, gente, não, daqui a alguns anos eu vou ver os meus de hoje, eu também vou dizer, gente, Sim, que coragem. Que a gente vai melhorando, mas a gente né? precisa começar. Tem que começar. E Todo mundo tem um começo, né? E hoje eu perdi a vergonha, porque se eu não fizer por mim, quem vai fazer? É o que eu sempre falo para ti, se não fizer por nós, quem vai fazer? A gente tem que fazer. E se der tudo certo, ok. E se não der, a gente remenda, a gente ajeita, a gente é advogada. E às vezes, assim, é algo que eu também converso bastante na terapia, é que, assim, a gente se autocritica muito. Então, às vezes eu vejo um vídeo assim, a minha blusa tinha que estar de tal jeito, o meu cabelo, não gostei do meu cabelo, aqui não deveria ter dado essa pausa, teria que ter... Só que quem assiste... não tá te analisando, mínimos detalhes, tá né? escutando o que tu vai falar, tá absorvendo aquele conteúdo e seguindo pro próximo. Ela, assim, quando tu assiste um vídeo no Instagram, tu fica reparando o jeito que da blusa da pessoa, se ela deu uma pausa a mais. Tu não vê, tu vê o conteúdo ali, se te interessa e segue a vida. Então, tu tem que entender que as pessoas também não estão, assim, tão focadas em ti pra que tu tenha essa autocrítica tão grande, né? E na tua família tem alguém da área do direito? Algum advogado? Alguém da... Não. Agora, se tiver, me desculpe, não tô lembrando de ninguém. Tu sabe que eu também, na minha... Tu tem, Shirley? Tenho. Tu tem. Inclusive, acho que foi teu professor, o Elton Tibes da Silva. Ah, o Tibes é teu parente. Meu primo irmão. Olha só, não sabia. Shirley, a gente não tem que conversar mais com ela. Foi, olha só. Não, eu, na época que eu entrei, não tinha. E aí, hoje, eu até tenho formados, mas não atuam, assim. Daí, no caso dele, né, que foi o primeiro, assim, de todos da família, daí tem os filhos dele também. Até tem uma bem distante, mas pra mim não é, tipo assim, não tem uma referência, assim. Mas, porque é muito distante, não tem contato, então não tem, assim, né, aquela coisa, assim, enfim, te incentivar, né? Eu tô aqui tentando lembrar, né, se eu não deixei passar ninguém, mas eu tinha, né, uma prima que era, mas hoje, salvo engano, ela não atua mais, porque ela mora fora do Brasil. E a Karine, assim, querendo ou não, ela é minha parente porque é casada com um primo do pai, que é a minha ex-chefe, né? Mas eu acho que fora isso, realmente, se tem, me perdoem, mas não veio na cabeça. E tudo é muito mais difícil quando a gente não tem ninguém, né? Porque os caminhos, quem tá abrindo os caminhos é tu, quem tá descobrindo o mundo, não tem alguém para te informar como eu fui praticamente sozinha, né? Não tive nenhum incentivo, não. É que nem o meu filho cresceu comigo estudando e ali no mundo jurídico, desde pequeno. Primeira aula que ele foi pra faculdade, ele já acertou a primeira pergunta e já ganhou um vade-mecum. Por quê? Porque é filho de advogado. Perguntaram quais eram os 2 artigos do Código Penal, ele soube responder e pediram para ele explicar a diferença entre um e outro, ele soube responder. Legal, eu jamais conseguiria na minha primeira aula, porque eu nunca tive contato. Ele já tem contato, ele já sabe. E aí eu observo como conviver faz diferença. Porque ele convive comigo, às vezes eu tô conversando, às vezes no celular, às vezes falando, às vezes ele me pergunta. Já dá uma diferença gritante, assim, para quem convive nesse mundo. Se torna muito mais fácil, né? E sem falar também que os caminhos se abrem, acho que de uma forma diferente, né? Porque tem alguém ali que já se te inspira, está ali ao teu lado, né? Porque... Ô, Camila, e uma pergunta trabalhista agora pra ti. Questionário Ai, Shirley, fazendo a pessoa trabalhar na segunda-feira. Isso não foi combinado. Nada é combinado nesse podcast. Não sei se não tem nada a ver a pergunta, porque, tipo, eu não entrei na reportagem e eu não entendi
até agora sobre aquela questão do... Ai. Curiosidade minha. Não, olha, eu já... Ninguém a pergunta já é boa, ela não entendeu e ela é advogada. Ninguém vai achar interessante essa minha pergunta. Sobre a escala 6x1, o que é isso? Eles querem tirar, eles querem fazer, eles querem... Shirley. Ótima pergunta. Toda uma polêmica, Shirley. Nós não vamos sair desse podcast cancelado. Mas vamos conseguir os cortes. Na realidade, eu nem sei. Escala 6x1, tu trabalha 6, folga 1. Isso. Obviamente. Tá, como é que tá acontecendo? O que aconteceu? Tá em pauta isso ainda ou já foi... Essa parte do que se já saiu ou não, eu não vou saber te dizer, mas a grande questão é justamente a briga, né, de quem vive o 6x1 do cansaço realmente que traz pro trabalhador, vida, né? Porque por vezes não, na grande maioria tu não vai ter a tua folga no final de semana, né? E porque... então era pra tirar o 6x1. Isso, pra tirar, exatamente, porque tu acaba não tendo convívio com a tua família e quando tu pega a tua folga... Na grande maioria das vezes é numa terça-feira, numa quarta-feira. Então, as pessoas estão trabalhando e tu tá de folga. E depois as pessoas estão aproveitando e tu tá trabalhando. Então, é para o impacto que isso traz na vida do trabalhador. Essa era a grande questão. Só que isso vai mexer até, tipo assim, questão de shoppings. Ia mexer muito, exatamente. Né? Por isso que a briga é grande, né? Que gera tanta discussão, né? E, de fato, a gente entende que não é uma carga horária fácil, né? Mas que tem quem defenda, né? Justamente por isso. Porque tem os empresários que vão sentir isso na pele, se chegar a tirar, né? E quem traz, né, que de fato é algo que tem que ser muito validado, é a qualidade de vida de quem está trabalhando dessa forma. Então, eu acho que shopping até tu consegue voltar a te acostumar ali um sábado até um certo horário, digamos, esse sábado entra. Mas o supermercado já fica bem inviável, né? Porque... E cada vez mais a intenção do empresário é cada vez mais estar aberta, né? Na Sara, por exemplo, há alguns anos atrás não se abria no domingo. Então, um mercado começou, hoje em dia todos eles já abrem. Então, isso vai evoluindo, né? Cada vez mais, né? Eu sou do tempo do Big Shop, tu lembra? Sim, mas eu acho que nem sei se eu cheguei aí, tá? Eu cheguei, imagina, claro, era quando veio pra Criciúma, porque na época em Criciúma, há muitos anos, tudo se fechava no final de semana. Acho que eu fui sendo no Criciúma Shopping, né? Aí começou o Big Shop, que era até no sábado às 10. Aí começou aquela discussão e tal, enfim, e claro, né, tudo tem crescimento econômico, mas também alguém tem que tentar equilibrar, né? Alguém vai pagar, né? E eu gostei da Chile, vou jogar mais gasolina nessa... Já tá pegando fogo. Porque tem um ainda mais atual, não sei se tu tens acompanhado, que são os trabalhadores lutando agora para continuar trabalhando em home office. Eu acho que as duas causas meio que andam juntas, né? Se uma gerar jurisprudência, talvez... a outra começa a ser olhada de... Mas tu acha que isso vai para frente? Como tu tem... Porque, por exemplo, Elon Musk, acho que foi mais popular ali porque ele briga, né? Ele tem as questões dele que todo mundo já conhece. Então é onde os olhos da população estão mais voltados. Mas o que tu pensa sobre isso? Isso prospera? Opinião mesmo. Eu acho que, de fato... A gente não tem como generalizar nem que sim, nem que não, né? Porque existem, da mesma forma que existem empresas, existem empregados. Eu vou sempre ter o viés de defender a empresa, né? Porque é algo que eu vivo no meu dia a dia, mas existem, de fato, empresas que se adaptaram muito bem com o home office e tem empresas que fizeram, de fato, enquanto não tinha como mudar a realidade, porque a gente sabe que existem empregados que produzem muito mais no home office, mas tem aquele que utilizou do home office para descanso, digamos assim, para trabalhar menos, né, para trabalhar o mínimo possível. Então, isso dentro de uma produção, de uma empresa que tu tem, independente do ramo que seja, todo ele tem as suas entregas, tem prazos e tudo mais. Então, é algo que eu entendo como muito particular. Por mais que a gente fique mais difícil de controlar, mas eu acho que, de fato, tem que ser uma decisão em conjunto de entender a realidade daquela empresa. Não tem como dizer que hoje todo mundo pode trabalhar em home office, porque tem empresas que não tem como trabalhar, né? Então, é algo que traz muita discussão realmente. Tem empresas pequenas que não conseguem fazer o controle da jornada do funcionário, né? Da mesma forma que
esses controles normalmente são por aplicativo e, enfim, tudo é custo, né? E tem empresas que não têm como abarcar, justamente. Certo. E tu tens, qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto futuro? Como é que tu almeja o teu escritório? Como é que tu te vê daqui a... Quem sabe mais daqui 1 ano, 2? Não vou botar tão pra frente assim. Né? Deixar mais apertado. Eu acho que hoje o meu os grandes planos, né, sonhos ali profissionais é de fato abrir um espaço, né, pensado do zero entre eu e a Letícia. A gente estava até comentando esses dias, porque é algo que na faculdade e até enquanto eu estava trabalhando ali por um tempo na Carinha, era algo que eu nunca me imaginava pensar em como eu gostaria o meu escritório, né? E esses dias eu estava parando assim para analisar que eu mesma estava naquele momento ali imaginando como que ia ser a entrada, o que ia ter, se a gente ia botar o nosso letreiro, se não ia, qual a cor dos móveis. Então eu acho que hoje... É tão legal, né? Hoje, de fato, o nosso grande objetivo, assim, profissional é abrir o nosso espaço com a nossa cara, né? Pensado do jeitinho que a gente gostaria de ter. Inclusive, numa próxima oportunidade, a gente vai trazer a Letícia, as duas. Aqui a Letícia é bem falante também. Adoro. Acho que eu e tu vamos ficar aqui conversando. Sim, deixamos as duas ali falando. Mas é engraçado, porque até ontem eu comentei, mas a sociedade, a parceria, ela tem que ser feita justamente daquilo que te falta. Porque se eu ficar com uma pessoa que é igual eu, vai ficar complicado. Então, assim, a Letícia, então, é mais... Ela é mais comercial também. É como se ótimo. Fosse a gente mesmo, né? Não sei como é que tá também a tua parte comercial hoje em dia, né? Não, mas ela é assim. Nos vídeos, inclusive nos vídeos, assim, às vezes eu fico treinando em casa, né? O que eu vou falar quando a gente for gravar. Só que chega no momento, eu travo, porque eu ainda tenho essa situação. E a Letícia, não. Ligou ali, ela vai, às vezes erra alguma coisa, tem que voltar, mas sim, é muito mais rápido que eu pra gravar. Eu assim, não, gente, eu não sei, acho que eu tenho que gravar realmente sozinha no meu quarto, porque daí eu consigo gravar. Mas isso faz parte de todo o processo. E a tua família, Camila, nessa tua caminhada toda, eles te apoiam, têm orgulho de ti? Imagino que sim, né? Ou teu pai queria muito ainda que tu estivesse trabalhando com ele, como é que... Eu acho que isso já foi superado. Agora já tá no encargo do Caio, né? Meu irmão, ele já disse que hoje... Antigamente, quando ele era mais novo, né? Ele falou que ele sempre falava que ele queria começar de baixo, né? Então, ele queria trabalhar... Ai, que bonitinho. Ele queria trabalhar com a mãe, na produção. E depois, hoje em dia já não. Ele já entendeu que o bicho pega, então ele já quer começar do lado do pai. Ele já quer ser administrar junto. Mas eu acho que sem o apoio deles... nada seria possível, né? Desde a minha faculdade, porque eu passei a faculdade inteira trabalhando com o pai, então tinha toda a responsabilidade, obviamente, de um trabalho, mas era muito mais flexível no sentido de fazer meus estágios, das horas ACAS, né, famosas, e de fazer trabalhos, de estudar para prova. Então, acho que foi completamente fundamental, assim, para minha graduação. E o apoio deles em tudo, né? A minha OAB também, que eu me formei na pandemia, então demorou um pouco mais pra... se formou na pandemia? Foi a primeira formatura cancelada. Algo que eu não aceito até hoje. Qual foi o ano que tu se formou? Porque eu finalizei em 2019 e aí 2020 seria a minha formatura, que foi bem no início da pandemia, né? Nossa. Então ali daí ficou esse tempo... sem ocorrer a prova, né? E aconteceu, daí se formaram em que ano? Olha, eu não fiz daí porque eu cancelei, a festa, né? Eu cancelei, mas teve alguns que fizeram, daí eles juntaram, porque daí já tinha pouca pessoa, mas se eu não me engano foi 2023, tá? Nossa. Não, 2022. A pessoa já tá lá em outro momento da vida. Acho que 2022 foi, 2022. Acho que foi uma fase que, enfim, trouxe várias questões para várias pessoas, né? Mas então demorou um pouco mais ali para eu conseguir, mas foi algo que sempre, em todas as fases da minha vida, eu sempre tive muito apoio, graças a Deus. E o teu namorado te apoia? Apoia também, com certeza, acho que é fundamental, todos eles.
É verdade, porque senão a gente não aguenta, né? Não. A profissão é difícil e essa parte ali na época da faculdade também é bem difícil, né? Se tu tem um trabalho convencional, quando o bicho pega ali final de semestre, é complicadíssimo. A faculdade pra mim acho que foi um dos ápices, assim, do estresse, né? Tanto que pós-faculdade eu fiz a minha bariátrica, né? Porque foi onde eu fui com todas as forças, descontando tudo na comida, né? Mas é algo que realmente é pesado, né? Se a gente não ter uma rede de apoio, às vezes a gente pensa, mas é só ir lá estudar, né? Pessoas pensam assim, é só ir lá estudar. Mas hoje eu até comento assim que na minha época, né, tinham pessoas que estavam fazendo a segunda graduação, a terceira graduação e pra mim hoje é inimaginável voltar tudo do zero e começar uma faculdade assim, ter aquela rotina, sabe? Mas tu sabe que tu pensa dessa forma, inimaginável fazer outra faculdade. Daí esses dias eu também estava escutando um podcast de uma pessoa que falou, talvez tu pensa dessa forma justamente porque tu fizesse a certa. Pode ser, exatamente. Porque ele tava falando assim, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente se coloca na posição de tudo que vai contra, a gente vai aceitando porque aquilo ali que a gente fez, aquilo ali que a gente gosta. Porque eu assisti um podcast em que ele fez faculdade de engenharia civil e depois ele largou a faculdade e foi ser comediante. E ele disse que ele passou muita dificuldade para ser comediante. Ele é muito famoso hoje. E aí ele disse que ele passou muita dificuldade para ser comediante. Mas ele suportou porque era o sonho dele. E que se fosse na engenharia ele não teria suportado nem 1%. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, faz o que tu sonha, é clichê. Não, se tu for observar nesse ponto, não é. Porque quando tu faz aquilo que tu gosta, tu se permite a viver inúmeros desafios. E talvez por isso que daí a gente... não, eu não vou fazer outra graduação. Claro, talvez as pessoas fazem para complementar algo. Mas eu também penso, eu não vou fazer outra graduação. Eu tô aqui, tinha vontade de fazer contabilidade. Tô. Olha, então vamos lá. Vamos investir. Mas tem uns cursinhos aí pendentes que eu tenho primeiro fazer aqueles cursos. Não, que eu acho que ia casar bem com o tributário. Tem essa questão, assim, que eu... Nossa, o Rodrigo tem... Conta, né? Mais ou menos, né? Dividir vezes. Na calculadora. Exatamente. Né? O meu marido fez faculdade de contabilidade, mas lá em casa é um que pensa exatamente na exata e outro que pensa exatamente de outra forma. Mas é bom. Casa também certinho. Tem mais alguma pergunta, Ellen? Não, acho que a gente olhando aqui, acho que já foi meio que tudo. O que tu gosta de fazer de lazer, fora o hobby? Fora o hobbies. Aí o que entra? Churrasquinho com os amigos. Nossa, adoro. Uma caipira. A Camila faz a melhor caipira do universo. Nossa, pra minha mãe. Eu lembro do teu aniversário. Camila, coitada. Se arrependeu amargamente. No final da festa, ela... por que eu fui inventar de fazer... ela só trabalhou, coitada. Tu nem tava bebendo nessa época, né? Não, porque eu tava dirigindo, mas é porque não dava tempo, não, né? Não. Era uma atrás da outra. Fiquei de barman. Mas eu gosto bastante de churrasquinho, né? De passar tempo com os amigos, com a família. Acho que a minha família sempre foi assim... É uma família grande, então eu cresci, né? Tenho são memórias, bem festeiros, né? Memórias de festas e festas, então eu tenho a quem puxar, né? Mas eu gosto bastante de assistir séries. Nossa, amo, assim, ficar quietinha assistindo. Qual foi a última que tu assistiu que tu gostou? Série, eu tô assistindo uma agora que é gigantesca, né? Mas eu tô bem... Vou terminar ela, mas eu gosto daí de série policial. Né? Eu também aquela questão que eu ainda não... Eu também gosto de filme de ação, de coisas assim. Eu assisto muito pouco comédia, assim, romance, desenho, que eu sei que tu gosta. Desenho. Não gosto. Mas eu tô assistindo agora SWAT, que é uma série... já me chamou a atenção. Mas essa é a melhor de todas que eu já assisti, Grey's Anatomy, né? Que é a que eu mais gosto. Nunca, eu só vi esporádicas episódios. É viciante. Exato. Eu gostava muito, eu era viciada em House. Spoiler, só que todo mundo morre também, tá? Então... Adorava House. Só que House não teve... nunca consegui gostar, sabia? Já tentei, porque é bem, assim, mais ou menos, né? Mas não...
E só pra antes de finalizar ali, nas outras perguntinhas, já respondesse ali que já se encaixa também. Mas a Camila é uma mulher de fé? Bastante. Venho buscando cada vez mais, mas sempre tive, né? Cresci na igreja católica, então os meus pais são católicos, a gente sempre ia à missa. Eu acho que é algo que a gente vai adquirindo também com a maturidade, né? Porque por vezes a gente vai quando criança, porque nossos pais vão, né? Meio que naquela época de adolescência meio obrigado, porque tu tem que ir, mas com o passar do tempo tu vê o quanto é importante, né? Tanto para pessoal também quanto para profissional, né? Para estar alinhado. Confesso que eu talvez não seja exemplo, né? Eu tenho que melhorar ainda muito essa minha convivência em Deus, realmente, mas é algo que eu venho buscando cada vez mais, agora na quaresma aí com propósitos. Mas eu me considero uma mulher de muita fé. Sem a fé a gente não consegue prosseguir, né? Saber que a gente não... A fé é a nossa sustentação, né? E agora a gente vai se encaminhando pro final. Tem as perguntinhas da nossa Faz tu, Ellen, já que hoje tu fosse um pouco mais marrone do que eu. Ela deu, né? Mas vice, hoje a convidada era dela, então eu só ficava te olhando bem quietinha, deixando pra perguntar. Eu tinha que falar, né? Eu tinha que falar, não podia eu olho pra ela e ela tá sempre assim. Eu digo, agora eu vou começar a te olhar, tu fala. Tô tomando até água da convidada. Ainda bem que ela conhece bem a convidada. Camila, pra fechar nossa pergunta da nossa produção e também nossa, né, claro. Que agora já é uma pergunta do programa. Já é uma pergunta do programa. Mas peraí, ela respondeu o código de sucesso dela? Pois eu acho que tem que responder teu código do sucesso. Acho que a gente começou a falar sobre a trajetória. E aí a gente vai interrompendo, que a gente também faz uma... É Arnaldo ou é Faustão? É o Faustão daí. É o Faustão. A gente também interrompe os convidados. Mas agora a gente vai deixar tu falar o teu código do sucesso. O que pra ti é sucesso? O que tu entende como sucesso aí na tua vida, na tua trajetória? Eu acho que o sucesso é algo que eu venho... tentando, né, agora profissionalmente buscar, mas pegando um gancho para me ajudar na última entrevista, é algo que eu penso bastante, que tu comentou, sobre o código de sucesso não ser apenas o profissional, né, estar no topo, digamos assim, muito bem qualificada no profissional, mas o meu pessoal não estar alinhado. Então eu acho que o que eu busco de fato é construir uma família que eu esteja feliz, que seja estruturada, né, que seja a minha base, e junto a isso também no profissional, que eu esteja fazendo algo que eu gosto, que eu esteja realizada, que eu tenha um propósito em fazer aquilo, em ajudar e de fato resolver os problemas dos meus clientes, mas que eu esteja satisfeita tanto no profissional quanto no pessoal. E acho que é isso, é algo que ainda não concluí, né? Porque acredito que ninguém concluiu, é uma busca diária, mas é algo que, de fato, é o que eu busco e o que eu imagino que eu entendo como sucesso para mim. Excelente. Adoramos o teu sucesso. Agora as perguntinhas. Agora as perguntinhas. Um livro, um filme e uma música? Exatamente. Que qualquer coisa ela encanta se tu não lembrar o nome. Que ela é boa. Ela tem isso dentro dela. Todo episódio ela vai assim, o sonho dela, que era ser cantora. Ela vai... E tu agora eu vou começar a botar tu pra dançar. Sim. Isso era quando eu tinha 50 quilos, agora não dá mais. Claro que dá. Que gordofobia é essa? Dá, mas as articulações não ajudam. Não, então, mas vamos lá. Um filme, eu acho que eu vou citar um que eu assisti agora há pouco, que é A Lista da Minha Vida, que saiu na Netflix. Não sei se vocês assistiram. Eu vou até anotar aqui, peraí. A Lista é da legal, Minha Vida. eu vi que tá bem mesmo. Legal. É importante, é reflexivo, assim, lógico, né? Tem toda uma questão do romance, aquela coisa que a gente sabe de filme, mas eu acho que é interessante sobre essa comodidade, sabe? Que a gente fica, porque
um pequeno trecho, mas ela estava trabalhando com a mãe dela e estava cômodo. Não era algo que ela gostasse, que tivesse propósito na vida dela, mas como era fácil, era prático, e aí a mãe dela falece e acontece o desenrolar do filme, né? Ela teve que sair da zona de conforto aquela. Isso, e acho que é interessante pra gente refletir, porque ela tinha uma lista, né, que ela fez quando era criança e acabou não seguindo pela realmente estar na zona de conforto e estar tudo aquilo. E aí no filme ela vai fazendo, cumprindo essas listas. Eu acho interessante pra gente refletir sobre essa situação de estar na zona de conforto, né, que às vezes a gente se coloca. Uma música. Eu sou bem musical, né? Gosto assim de todos os ritmos, mas eu vou colocar aí uma mais realmente de espiritualidade, que é a Terra Seca. Não vou saber falar o nome de quem canta. Eu também sou dessas. Eu só sei cantar a música. Quem canta, quem ela... Não sei. Esqueci o nome. E o livro é uma questão complicada, porque como eu já leio muito no meu dia a dia, eu não tenho esse hábito. Gostaria de ter, mas não é algo que eu tenho. Mas agora, recentemente, por indicação, eu tô lendo Pense Magro, né, que fala sobre essa questão de emagrecimento e de hábitos saudáveis, né, que é mais do que a estética. Então, eu acho que seria isso. Bem interessante. Já peguei até aqui as dicas. Peguei a dica do livro, que é importante pra mim também. Tô sempre numa luta. E a lista da minha vida, o filme e a música Terra Seca. Bem legal. Já bastante dicas aí pro pessoal. Então tá, Camila, vamos encerrar então? Vamos encerrar. Então, Camila, foi um prazer tê-la aqui conosco, ter aceito o nosso convite, contar um pouquinho da tua história. Tu és uma pessoa que eu gosto muito, aquelas amizades do trabalho que tu leva pra vida. É a minha filha de coração, né? Já que eu não posso fugir muito disso, né? Sei que sou muito nova, mas enfim, a gente troca figurinhas de conselhos uma para outra e os desafios também da profissão que estamos juntas nessa. E a próxima entrevista a gente vai trazer a Letícia. E é isso aí. Muito obrigada por ter vindo hoje. Quero agradecer também, né, novamente estender o que a Shirley está falando, ter aceito o nosso convite. Estar aqui conosco foi um bate-papo muito legal. Sim. Algo que a gente se sente bem à vontade, até porque é a nossa coleguinha de profissão. E a gente te deseja muito sucesso na tua caminhada, na tua trajetória. E que tu, enfim, conquiste todos os teus sonhos, teus objetivos e que seja muito feliz. Queres deixar um recadinho final? Quer mandar beijo pro pai e pra mãe? Beijo, Caio. Não, de fato, é agradecer vocês pela oportunidade, pelo convite, desejar muito sucesso, porque também é muito corajoso, né? A gente vir fazer algo, sair da nossa zona de conforto e fazer algo que a gente não está acostumado. Mas eu acho que é isso. Um beijo, pai e mãe. Não esquece do namorado. Namorado, Caio, Douglas, Caio, todo mundo. Então é isso, gente. A gente agradece que todos que estão nos acompanhando. Siga. Acontece. Siga o nosso Instagram, né? Sigam o Instagram da Podcast Código do Sucesso. Sigam o Instagram do Grupo Clube Online. E eu tô saindo aí a minha voz ou tá tudo certo? Não tá certo, colega? Siga a gente em todas as nossas redes sociais, siga o nosso canal do YouTube, acompanhe toda segunda-feira às 20 horas, que a Bruna e a Marrone, ou o Arnaldo, quem é o outro? Estaremos sempre aqui, e o Cris aqui sempre conosco também, nos acompanhando e dando a sua parte. Cris, hoje tu não falou, né? Eu ia até, tá agora com a música dela no final, eu ia até perguntar, hoje eu aprendi bastante, tá? Aprendi bastante coisas, entre elas, a confiar nos meus advogados, onde quando eles estiverem no sufoco, na maior dificuldade que eles tiverem comigo, eles vão esperar aquele sonho vir para iluminá-los. Agora eu tô super tranquilo. Começa a rezar por eles. Descobri hoje que a gente precisa ter fé. E dentro do Código do Sucesso, da nossa convidada hoje, a gente aprendeu sobre ter fé, sobre acreditar, sobre não aceitar comodidades. Eu acho que até as 3 dicas dela têm mais ou menos isso em comum. Tanto a música, que é a letra que vem no fundo, quanto o livro, enfim.
E a gente pode ter mais ainda coisas a desvendar, né? Acho que esse código aí ele ainda está um pouquinho incompleto. A gente volta para desvendar um pouco mais sobre ele. Mas hoje soubemos um pouquinho da história da nossa convidada. Então é isso. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau. Pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. ZYW 525, canal 200.